Olá, queridos catequistas, mais uma noite aqui juntos na Semana Bíblico-Catequética de 2024 de Salvador. Estamos na última noite, no quinto dia, e estamos muito felizes também pelo resultado com que nós estamos tendo, né, nessas noites todas, e hoje não será de forma diferente, né, na qual a gente vai estar aprofundando mais um tema, né, da nossa caminhada. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa quinta noite, e para a gente bem vivenciar esse nosso momento, para a gente poder estar pleno, né, vivenciando esse nosso tema de hoje, nós vamos começar com a nossa oração inicial. Depois, em seguida, eu volto para dar algumas informações, alguns informes, né, e aí a gente encaminha, tá bom? Então, vamos para a nossa oração inicial. Opa, boa noite a todos e todas, catequistas da nossa arquidiocese. Iniciar, então, a nossa noite maravilhosa de conteúdo. Todos nós realmente estamos vivenciando essa semana bíblico-catequética, né? Então, vamos nos colocar em oração, né? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir a graça do próprio Espírito Santo que esteja com cada um de nós. Santa Teresinha, ela é muito profunda ao dizer que temos que deixar que a vida do Espírito Santo habite em nossos corações. Então, vamos pedir de uma forma muito especial, de uma jaculatória que eu creio que todos conheçam, né? É muito bela, que nós clamamos a intercessão do Espírito Santo pelo Imaculado Coração de Nossa Mãe Maria Santíssima, São Luís Maria de Montfort, no parágrafo 25 do tratado, ele vem nos dizer muito claro que o Espírito Santo cumulou de graças inefáveis, né, a sua fiel esposa, um título muito bonito que ele coloca a Nossa Mãe Maria Santíssima. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Muito obrigado, nosso Senhor Jesus Cristo, por nos permitir mais uma noite, todos nós da catequese, que participamos dessa belíssima arquidiocese de São Salvador. Estamos aqui para te adorar, para cada vez mais te conhecer, porque quanto mais vamos te conhecendo, nós vamos cada vez mais te amando, cada vez mais e mais, e vamos nos doando por inteiro. Agradecer de forma muito especial toda essa preparação para essa semana bíblico-catequética que realmente somou muito na vida de todos nós catequistas. Muito obrigado, nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma pequena meditação que eu vim refletindo ao longo dessa semana. Catequistas da esperança, né? A esperança, como diz o apóstolo São Paulo em Romanos 5:5, ela não decepciona, ela não nos engana, porque foi infundida realmente o amor de Deus pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, a esperança é uma das 3 virtudes teologais de extrema importância na nossa vida, porque a esperança ela é infusa. O próprio Deus ele nos dá realmente no nosso batismo. E mantemos em estado de graça essa esperança belíssima que temos e caminhamos aqui na Terra para o reino dos céus, né? Agora, a esperança ela é nutrida pela oração. A nossa pastoral catequética nos pede que em 2024 trabalhemos muito esse tema, né? Um tema tão importante na vida de nós cristãos católicos. É na oração que realmente aperfeiçoamos a nossa alma para Deus. Então, com a oração, que é uma forma contínua e constante que temos que ter essa comunicação com Deus, no nosso catecismo, no parágrafo 2709,
2709. Santa Teresa, ela dá uma definição belíssima, Santa Teresa d'Ávila, né? Que a oração é um trato de amizade, de amor com Deus. Então, é essa amizade que temos que ter com esse Deus maravilhoso, esse trato de amor, esse trato de comunhão, né? Quanto mais nos voltamos para ter essa vida de contato com Deus, essa vida de oração, realmente progredimos muito bem com relação à nossa vida diária, à nossa catequese e em geral. Obrigado, Zé Carlos, pelo convite. E assim é o fim da nossa oração, nossa meditação. Por nada. Obrigado, André, né, pela oração que nos ajudou a meditar um pouquinho e a entrar também nesse clima de nosso encontro de hoje, né? E não podemos esquecer que, porque cada dia é um novo dia, tem outras pessoas que vão assistir, né? E nós fazemos parte do Serviço Arquidiocesano de Animação Bíblico-Catequética de Salvador, né? Então, a gente, enquanto Comissão Arquidiocesana de Catequese, pensamos nessa Semana Bíblico-Catequética que nos ajudasse um pouco nessa caminhada rumo ao Jubileu da Esperança, que é de 2025, né? E aí, a gente pensou em algo que nos preparasse para esse momento, né? E como sugere nesse ano de 2024, o ano da oração, né? Nos prepararmos para esse 2025, ele sugere que a gente também estude alguns documentos, né, para nos prepararmos, né? Os documentos do Concílio Vaticano II, que são a Lumen Gentium, Sacrosanto Concílio, Dei Verbo e Gaudium et Spes. Como a gente não tem tempo para trabalhar todos, então a gente escolheu 2 desses documentos para que nós víssemos aqui na nossa Semana Bíblica Catequética, né, que foi a Lumen Gentium e o Sacrosanto Concílio, né? Então, os temas que nós escolhemos, né, dentro dessa Semana Bíblica Catequética foi sempre voltado para um desses 2 documentos, né? E aí nós tivemos na segunda-feira, dia 8, estudando o caderno do Concílio, o número 23, né? Falando sobre a Igreja Peregrina rumo à plenitude. Na segunda-feira, nós falamos sobre a natureza escatológica da Igreja Peregrina e a sua união com a Igreja Celeste, que foi feito pelo Padre Zeca. Na terça-feira, nós falamos ainda deste mesmo caderno, o capítulo 4, a virtude escatológica da esperança, com o Padre Ricardo Henrique. Na quarta-feira, no dia 10, nós entramos num outro caderno, que é o caderno do Concílio número 17, onde fala sobre o povo de Deus. E aí nós trabalhamos o tema, como o Vaticano II apresenta o povo de Deus, né? E aí o Padre Adilton nos ajudou nessa nossa reflexão. Na quinta-feira, ontem, né, trabalhamos o caderno do Concílio número 9, o Mistério Eucarístico, onde a gente refletiu com o tema Linguagens, Incompreensões, Celebração e Mistério, por Padre Damião Pereira, né? E hoje, né, nosso tema é do caderno de Concílio número 14, a música na liturgia, com o tema Música e, entre aspas, músicas, né? Em que o Dom Dorival, com muito carinho, né, convidou, né, em nome da nossa arquidiocese, o Padre Jair Oliveira Costa, né, para nos ajudar nessa reflexão. Como vocês sabem, né, o procedimento da nossa Semana Bíblica Catequética, o nosso assessor ele vai falar sobre o tema, vai explanar, né, e vocês vão colocando as suas perguntas, as suas dúvidas, né, ou comentários no chat, e aí eu vou pegando essas dúvidas e tal, e no final eu as faço ao nosso assessor, as perguntas, certo? E então vão colocando aí, comentem, compartilhe essa live também sobretudo com a pastoral litúrgica da sua paróquia, para que eles possam também participar, né, e conhecer um pouquinho mais sobre essa questão da música na liturgia. Compartilhe também com seu pároco, né, e com seus coordenadores, para que eles possam também aproveitar deste momento, né, para juntos nós fazermos uma celebração, vivemos
realmente esse mistério do Cristo de forma mais completa, né? Então, compartilhe, comentem e curtam também nessa essa live para que elas possam subir e também chegar a outras pessoas, né? Então, façam isso para a gente poder ter engajamento aí, né? E o Padre Zeca também pediu para avisar que ele não vai poder entrar, né, no início, né, pelo menos no início, porque ele tinha assumido uma missa numa paróquia próxima aqui, São José de Amaralina, e não pôde desmarcar, né? Mas se ele conseguir, durante esse tempo, entrar, ele vai dar uma entrada, vai falar um pouquinho, também conversar um pouco com o nosso padre conosco, mas no início agora ele não vai entrar, tá bom? Devido a esse compromisso que ele já tinha assumido anteriormente, certo? E aí, nosso tema de hoje, né, do capítulo 2 do Caderno Concílio 14, número 14, né, músicas e músicas. Nós convidamos o querido padre Jair Oliveira Costa, ele é do clero da Diocese de Guarulhos, São Paulo, graduado em teologia e especialista em liturgia cristã. E ele é membro, né, da equipe de reflexão de música da liturgia da CNBB. Né? Então, Padre Jair, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma alegria para todos nós da nossa arquidiocese ter esse privilégio de tê-lo aqui conosco, né? E beber um pouquinho da fonte aí para a gente poder aprender um pouquinho mais a bem celebrar. Então, muito obrigado desde o início, né? E aí a palavra já está contigo, né? Se o senhor quiser falar mais alguma coisa do senhor também, fique à vontade. Talvez eu não tenha falado tudo. Uhum. Tá certo. Muito obrigado, José Carlos. Muito obrigado ao Serviço de Animação Bíblico-Catequética da Arquidiocese de Salvador. Muito obrigado a Dom Dorival, ao Padre Zeca, e aos catequistas e demais agências de pastoral, equipes de liturgia e animadores que provavelmente estão acompanhando aqui este momento de formação. Muito obrigado. É um prazer também estar com vocês. Eu estou aqui em Aparecida, junto com o bispo Dom Dorival, os outros bispos na Assembleia dos Bispos. Estou fazendo a animação da música aqui nas missas, né? Então, alguns talvez tenham visto as missas na TV Aparecida às 7 horas da manhã. Então, eu apareço ali do lado do órgão, né? Feito um coroão, né? Tem os coroinhas e eu estou lá vestido de coroão, né? Do lado do órgão, junto com os outros músicos lá. Está sendo uma experiência muito legal essa assembleia, assim, experimentar a igreja no Brasil, experimentar não somente a reflexão, mas a celebração da igreja no Brasil, aqui em Aparecida, né? E, assim, o que eu tinha só para acrescentar é que eu sou filho de baianos, nascido em São Paulo, mas sou filho de baiano, e, assim, meu tio diz que filho de gato que nasce no forno não é pão, então tu é baiano também. Então, assim, minha família toda veio da Bahia, da região de Bom Jesus da Lapa, ainda tenho meus tios lá. Então, falar com esse povo aqui, assim, eu me sinto em casa, sabe? É uma alegria poder estar com vocês, né? Então, falar de música litúrgica nesse momento da nossa história é assim, ainda mais preparando esse jubileu de 2025, né? É muito interessante falar da música litúrgica, como já foi apontado nesta semana de formação, a partir dos pilares do concílio. Essa semana vocês trabalharam os documentos Lumen Gentium, né, sobre o povo de Deus, e Sacrosanto Concílio sobre a liturgia, é isso mesmo? Certo. Tem também os outros documentos que são os pilares, o Dei Verbum, sobre a revelação e a Bíblia, e Gaudium et Spes, sobre a igreja e a sociedade. Esses 4 pilares, assim, balizam a reforma que foi pensada no concílio para toda a igreja. E nessa formação estamos aprofundando os 2 pilares, o povo de Deus e a liturgia. Hoje, especificamente, a questão da música dentro do Concílio Vaticano II. Na Constituição Sacrosanctum Concilium, que é o primeiro documento que foi aprovado no concílio, o capítulo 6 fala especificamente da música litúrgica. E eu começo dizendo que a liturgia que o concílio sonhou está intimamente ligada com a maneira de enxergar o povo de Deus dentro da liturgia. Uma música antiga que se cantou muito aqui em Guarulhos, não sei se cantou aí na Bahia, mas dizia assim: nós somos o povo de Deus, o povo que vai caminhando, caminhando, caminhando.
nas sombras deste mundo, somos a luz que vai iluminando, iluminando, iluminando. Essa música, ela resume um trecho do documento que vocês estudaram nessa semana, o Lumen Gentium. Então, a liturgia que está na Sacrosanctum Concilium, ela encaixa com a proposta de povo de Deus, do jeito de enxergar a igreja como povo de Deus, que está na Lumen Gentium. Provavelmente, os assessores das outras noites falaram nesta direção. Está tudo interligado. O desafio que fica para nós é nós, hoje, 2024, fazermos as ligações que foram feitas há 60 anos atrás no concílio. As ligações que o concílio sonhou, a gente possa concretizar, para a gente compreender o caminho que precisamos fazer como igreja, para poder ser, como o Papa Francisco diz, uma igreja em saída, para poder alargar o espaço da tenda. Podemos começar com a projeção aí dos slides, por favor? Slide número 1. Vamos conversar um pouquinho como era a música litúrgica antes do Vaticano II. Vocês estão vendo aí um órgão de tubos, né? Este órgão, esse majestoso órgão, é o órgão da Catedral da Sé de São Paulo. Essa foto foi feita pelo jornal Folha de São Paulo, e no artigo da Folha estava dizendo: este órgão está há 20 anos parado. Aí você pergunta: uai, padre, por que há tanto tempo esse órgão parado? Porque o cardeal e o serviço de animação litúrgica da Arquidiocese de São Paulo decidiu que os músicos iam ficar lá embaixo, do lado do altar. Quem espiar o site da Arquidiocese de São Paulo, quando mostrar os músicos, vão ver que os músicos não estão isolados aqui em cima, como dá para ver aqui. Esse órgão está lá em cima, lá atrás, no fundo, na porta. Não, os músicos estão do lado do altar, do modo que possam participar da assembleia que celebra e possam também interagir com o povo. Esse órgão demonstra como é que se pensava a liturgia antes do concílio. Era uma liturgia, deixa eu me corrigir, esse órgão, nesse lugar, ele mostra como é que era pensada a música antes do concílio. A música separada da liturgia. O órgão lá atrás, lá em cima, e o altar lá na frente, lá embaixo. Mas os papas, desde o começo do século XX, já estavam apontando algumas coisas que era necessário mudar na música litúrgica. O Papa São Pio X, no moto próprio Trale Solicitudine, provocava o povo de Deus na sua época dizendo: é necessário elevar o nível espiritual da música litúrgica, despojando-a de tudo que deriva dos costumes teatrais que foram absorvidos nos últimos anos. O Papa São Pio X dizia: os abusos que se acumularam nos séculos anteriores privaram a música do seu verdadeiro papel e provocaram confusões entre os gêneros profanos e a forma do canto sagrado, reduzindo o canto a um mero ornamento, um enfeite da música litúrgica. Então, logo no começo do século XX, já se apontava para as mudanças que eram necessárias. O Papa Pio XI, na Constituição Apostólica Divinus Cultus Sanctatem, falava da importância de uma formação litúrgico-musical do povo de Deus, para que o povo de Deus pudesse participar cantando. E o Papa Pio XII, já no ano 1955, já apontava da importância da participação do povo de Deus e a possibilidade de incluir canções populares na celebração eucarística. Ele mesmo fala que as intenções da reforma litúrgica são de apontar para a participação do povo. Todos esses papas, Pio X, Pio XI, Pio XII, já apontavam as mudanças necessárias antes do concílio. Próximo slide, por favor. E a partir do concílio, surgiu um novo modo de entender a função da música na liturgia. A música não é um adorno, não é um enfeite que se encaixa na celebração, exibindo-se como se estivesse num espetáculo. A função do ministério de música no culto do Senhor, conforme a Sacrosanctum Concilium, parágrafo 112, é realizar esse serviço para o bem da comunidade eclesial, na gratuidade, na devoção, no amor e no espírito de sacrifício. A Sacrosanctum Concilium diz que a música é um ministério,
E ministério, a palavra ministério, dividindo no latim, minus é menos, stare é degrau. Ministro, ao pé da letra no latim, pode ser traduzido como aquele que está no degrau de baixo, a serviço. E é preciso a gente compreender os nossos ministérios de música. É assim que se diz aí na Arquidiocese de Salvador e na região, ministérios de música? Então, é necessário que os ministérios de música compreendam isso, que estão servindo o povo de Deus, fazendo isso ministerialmente na pessoa do próprio Cristo ressuscitado, oferecendo o seu serviço para o bem da igreja, para o bem da comunidade que celebra. O documento Sacrosanctum Concilium diz ainda: a música sacra será tanto mais santa quanto mais intimamente estiver unida à ação litúrgica. A música adquire um papel educativo na medida em que dirige os sentimentos do coração de maneira santa, elevando-os a Deus e transformando-os por meio da oração. Eu preciso dizer também que essa formação que eu estou realizando, eu aproveitei de uma dica do Padre Zeca de usar o Caderno do Concílio 14, em que o compositor Marco Frisina, um renomado compositor litúrgico da atualidade, ele faz um comentário belíssimo sobre o capítulo 6 da Sacrosanctum Concilium. Então, a grande parte do que eu estou falando aqui, eu estou comentando esta obra do Marco Frisina, que depois vai aparecer aqui no fim dos slides. O caderno 14 dos Cadernos do Concílio. A partir do concílio, então, temos um novo modo de entender a função da música. O próximo slide, por favor. A participação ativa de que fala o concílio não consiste em fazer alguma coisa, mas viver um mistério. No sábado passado, eu estive com a equipe de liturgia da minha paróquia. Eu atuo como vigário na paróquia Santo Alberto Magno, Nossa Senhora das Graças, na Diocese de Guarulhos. E aí, na avaliação da Semana Santa, alguém disse: padre, às vezes eu tenho vontade de ir para uma missa para rezar, porque quando eu estou a serviço eu não consigo rezar. Aí eu falei: hein? Como assim? Peraí. Não, tem alguma coisa errada nessa história. Porque quem participa servindo deveria participar dessa maneira, vivendo o mistério que é celebrado. As orações, as ações, os cânticos, as imagens, o espaço sagrado, tudo se conflui na liturgia, proporcionando um maravilhoso encontro com Deus através do simbólico ritual. Isso é palavra do Papa Francisco na carta Desiderio Desiderare, que a mente, o coração, o corpo e a voz se unem, contemplando, complementando-se e elevando-se maravilhosamente ao Senhor. A liturgia não pode ser um discurso racional, como se a gente estivesse num banco de uma faculdade. É um discurso que fala para todos os sentidos. O espaço, as cores, a decoração, a palavra, o canto, a música, as vestes, tudo deve confluir para falar a mesma linguagem, cada símbolo no seu lugar, mas através de todos esses elementos e também da música, Deus fala com seu povo, Cristo fala à sua igreja. Para a gente entender essa dimensão da participação ativa em relação à música, você se lembra, você que está participando aqui, de algum filme que você assistiu que a música marcou muito o filme? Temos vários exemplos disso, cada um na sua experiência pessoal. Aí, se você assiste a mesma cena, a cena preferida do seu filme preferido, sem a música, você vai falar: peraí, está faltando alguma coisa, mudou o sentido da coisa. Porque a música, no filme, na linguagem cinematográfica, a música é meticulosamente pensada para falar a mesma linguagem do que a imagem está dizendo, do que as palavras, os diálogos estão dizendo. Assim também deve ser na liturgia, que a gente possa viver o mistério que está sendo celebrado através de todo o simbólico e também da música. A oração se torna
mistério vivido, experiência mística, no amor e na contemplação do povo de Deus, na contemplação da beleza de Deus. Próxima imagem, por favor. Né? Pode passar, por favor, a próxima imagem. O canto do povo de Deus. Provavelmente vocês já tiveram essa experiência aí em Salvador e região, quando numa reunião litúrgica, numa celebração litúrgica, toda a assembleia canta em peso. Isso tem um sentido para quem celebra. E quando a assembleia fica só assistindo o ministério de música que canta, isso tem outro peso. Qual é o peso mais correto? Qual é a direção que devemos procurar? Diz aí o Frisina no caderno do concílio. A unidade do canto revela a presença de Cristo na celebração. É o corpo místico de Cristo que executa o culto público na liturgia. Veja, a ação, os ministérios, a atuação na celebração, a participação, acontece também quando a gente canta em coro, quando a gente canta na assembleia, quando a gente canta uníssono. Vamos recordar que Jesus, na sua missão, muitas vezes ele orou ao Pai com todo o seu coração, com todo o seu sentimento e também com toda a sua voz. Se estava alegre, Jesus dizia: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, revelastes os mistérios do reino, não aos sábios, mas aos pequeninos. E quando Jesus estava angustiado, também: Pai, afasta de mim esse cálice. A oração de Cristo de coração ao Pai. Na liturgia, esta oração de Cristo, o povo de Deus faz sua esta oração. Vamos recordar, há pouco tempo nós vivemos na Semana Santa, e alguns salmos que eu destaco aqui na nossa conversa, eles são profecia da ação de Cristo. Você se recorda o salmo que foi cantado no Domingo de Ramos? Um exemplo de melodia. Meu Deus, oh meu Deus, por que me abandonaste? O salmo que foi cantado ainda na Semana Santa, na Sexta-feira da Paixão. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Naqueles momentos, não era somente o Cristo que estava cantando, a igreja presente na sua comunidade que estava celebrando, a igreja tomava para si as palavras de Cristo e, através do canto, assumia a atitude de Cristo, a atitude de se entregar confiante nas mãos do Pai. Também aquele salmo da Quinta-feira Santa, que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o santo nome do Senhor. É profecia do que Cristo fez na Santa Ceia. E o salmo do domingo, o salmo do sábado da Vigília Pascal. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Nesses exemplos que eu fiz aqui, dos salmos que nós usamos nas nossas celebrações na Semana Santa, o salmo é profecia da ação de Cristo, do sentimento de Cristo, mas se tornou para nós a atualização. Nós, como corpo de Cristo, rezando com as palavras do Salmo, assumimos a atitude de Cristo, a atitude de entrega, a atitude de confiança no Pai. Isso é lindo de viver, não é mesmo, gente? Principalmente quando acontece, quando a gente entende, quando a gente participa assim de coração. É necessário que cada pessoa batizada, cada pessoa que participa, sinta o direito e o dever de ser parte viva na celebração, unido a Cristo e aos irmãos como o único corpo do ressuscitado, que celebra com alegria o dom da salvação. Próxima imagem, por favor. É necessário haver uma participação interior, abertura de coração. Por isso que nós fizemos em Guarulhos uma música no tempo que o celular era só para ligação de telefone.
Enquanto estiver rezando, desligue o seu celular, desligue já, ou deixe no vibracal, né? Para você desconectar das redes sociais e se conectar de coração com o mistério que está sendo celebrado. Participar de coração. Só assim a celebração litúrgica adquire autêntica solenidade, porque assim revela a face luminosa do povo de Deus, que eleva a sua oração a Deus como no só corpo. E a respeito do canto e da participação interior, não basta saber cantar, não basta cantar bem, é preciso que o texto da melodia que está sendo cantado, o texto do canto, possa passar num coração aberto ao mistério celebrado, consciente da sua fraqueza, consciente da sua própria identidade de batizados, membros vivos da comunidade eclesial, né? Tem uma música do tempo da Páscoa que diz: Cristo ressuscitou e nós com ele, aleluia. Ou seja, a gente não somente canta nesse tempo pascal a ressurreição, mas a gente afirma, ressuscitamos com ele. Quando, por exemplo, agora, no tempo pascal, fazemos a aspersão no lugar do ato penitencial, cantamos, banhados em Cristo, somos uma nova criatura, ou seja, a gente retoma o sentido do nosso batismo, mas também a gente diz, nos tornamos em Cristo uma nova criatura. É preciso uma participação interior. Próxima imagem, né? E que essa participação interior possa se tornar uma participação exterior. Isso. A imagem seguinte, pode passar. Participação exterior. Quando a gente entra com o coração, os lábios, a respiração, a voz, o corpo todo, deixar a música passar, assim, a gente incorporar a música, deixar que a música se torne parte do nosso corpo, da nossa emoção, da nossa respiração. Dessa forma, a música assume sua mais alta vocação, une e eleva, preenche as lacunas das diferenças e dá a cada fiel o seu papel, transformando um grupo de indivíduos dispersos em uma comunidade unida que reza, unida a um canto único, sem distinções ou divisões. Para que essa participação exista, ninguém é dispensável. Todos são necessários. E assim, cada um participa dentro da sua vocação, dentro da sua missão. Próxima imagem, por favor. Depois do concílio, aconteceram várias ações, foi criado grupos de trabalho para concretizar o que o concílio apontou. E esse grupo de trabalho sobre a liturgia fez esse documento que está aí na tela, Musicam Sacram, Instrução sobre a Música Litúrgica, publicada em 5 de março de 67. E esse documento, Musicam Sacram, ele explicita o que São Pio X, São Pio XI, São Pio XII e o concílio disseram a respeito da participação, destrinchando de maneira simples. Existem muitos graus de participação e de importância na participação cantada. No primeiro grau, a assembleia que celebra. No segundo grau, o grupo de cantores ou a Schola Cantorum. Depois, o salmista, quem preside, e os instrumentistas. A assembleia está em primeiro lugar. A assembleia é o primeiro sujeito da celebração. Provavelmente, vocês, na porta da sacristia, alguém já perguntou para vocês, quem vai celebrar hoje? Ah, é o padre Zeca. Ah, é o padre Pedro. Ah, é o padre Jair. O Papa Francisco, na carta Desiderio Desiderare, ele corrige essa pergunta. Quem celebra é a assembleia toda. Um é o que preside, mas todos celebram como corpo de Cristo, batizados, participando do corpo de Cristo. Na introdução da Liturgia das Horas, tem uma frase muito interessante que diz, quando a comunidade canta, é a igreja esposa que canta para o Cristo esposo. É o corpo de Cristo que canta para Cristo cabeça. Ou seja, se a pessoa não canta, ela não está exercendo sua função de ser membro do corpo de Cristo. Isso falando a respeito da assembleia. Podemos passar para a próxima imagem. A assembleia que celebra deve participar quando no canto?
Simples. Nas aclamações, aclamação ao Evangelho, aclamações das respostas da oração eucarística, as aclamações, diversas aclamações dialogadas com o celebrante, nas antífonas, nos refrões, nos cantos processionais de entrada, de comunhão, de oferendas, nas partes fixas, ato penitencial, glória, santo, Cordeiro de Deus. A Assembleia deve participar. É o que diz o documento que a gente comentou antes, Musicam Sacram. É um direito e um dever da Assembleia participar. E no slide seguinte vemos o grupo de cantores. O grupo de cantores. Qual é a função do grupo de cantores? Próxima imagem, por favor. O grupo de cantores. Já se falou animadores, já se falou coral, já se falou ministério de música, mas uma coisa que fica muito clara nos documentos da igreja é que o grupo de cantores não se apresenta, ele dá apoio para o canto do povo, porque a voz do povo deve ser a primeira voz, a voz mais importante. Eu me recordo, na minha diocese de Guarulhos, em 2013, houve a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, e houve uma missa soleníssima no estádio municipal, né, em que participou orquestra e coral. Eu entrei com coral e o maestro da prefeitura entrou com orquestra. Aí, os metais da orquestra, trombone, trompete, estavam tocando. Aí o maestro disse para a orquestra: vocês estão ouvindo a voz do povo? Não, toca mais baixo. Aí depois, e agora, estão ouvindo? Ainda não. Então toca mais baixo ainda. E eu fiquei pensando, poxa vida, um maestro que não é nem cristão, né, participando da missa, ele estava orientando que a orquestra não poderia suplantar a voz do povo. É exatamente isso que devemos fazer como grupo de cantores. Dar sustento, dar apoio, mas a voz principal é a voz do povo. Isso já foi dito pelo concílio, pelos documentos pós-conciliares, já há 50, 60 anos atrás. Precisamos fazer um meia-culpa e ajudar os nossos músicos a entender isso. E quando ele toca mais baixo, ele não está sendo desvalorizado. Exatamente o contrário, ele está com o seu ministério valorizando a voz principal, que é a voz do povo. Diz ainda a instrução Musicam Sacram, algumas músicas, se os fiéis não têm capacidade para cantar, algumas músicas sejam entregues ao coral, mas que o coral não exclua a participação do povo. Próxima imagem, por favor. O salmista proclama a palavra de Deus através do canto. O texto do Marco Frisina, o texto que estamos comentando, Caderno do Concílio 14. A escuta da primeira leitura se transforma em canto, porque o salmo responsorial tem uma dupla dimensão de resposta. É resposta, o texto do salmo responde à primeira leitura, e o salmo tem a forma responsorial. O salmista provoca uma pergunta e a Assembleia responde. O salmista provoca com a estrofe, a Assembleia responde com o refrão. Nesse sentido de pergunta e resposta. A palavra se transforma em canto, a palavra se transforma em louvor, e o ministro da palavra ali é o salmista. Um alerta muito importante a respeito das melodias do salmo. A melodia tem que se adaptar à letra do salmo, e não o contrário. O que nós temos visto, pelo menos aqui na nossa região sudeste, às vezes o salmista usa a melodia que a letra do salmo fica toda torta dentro da melodia, a ponto de não se compreender o sentido da frase. Mais à frente eu vou dar alguns exemplos de como podemos solucionar isso. Mas só para a gente começar a entender. No salmo responsorial, a prioridade é a palavra, não a voz do salmista, nem o instrumento. A prioridade é a palavra, porque o salmista, naquele momento, é ministro da palavra. Próxima imagem, por favor. Temos aqui, parece ser uma novidade, mas não deveria ser, o animador do canto do povo.
ele faz a ligação entre o canto da assembleia e o coro. Faz a ligação entre a assembleia e o coro. Faltou a palavra coro aí na sua visualização, mas é essa a intenção. Na minha realidade, eu tenho visto, às vezes, o coro, o Ministério de Música está lá executando a música de maneira bela, bem ensaiada, mas a Assembleia somente assiste. Então, o que diz o documento Música Sacra? Ou então, Música Sacra Disciplina, melhor dizendo. Diz que é necessário 1 ou 2 cantores que possam fazer esta ligação entre o coro e o povo. E mesmo se não houver um coral capacitado, um coral a vozes, que haja essa pessoa que facilite o canto do povo, ensaiando os refrões, ensaiando as aclamações e provocando que o povo possa cantar junto. Na Assembleia dos Bispos, que está acontecendo agora em Aparecida, eu assumi esse papel de animador do canto para poder mostrar na prática. Então, se vocês puderem acompanhar as missas, exceto a missa de domingo, que vai ser o coral do santuário daqui da Basílica de Aparecida. As missas da semana na Assembleia, às 7 horas da manhã, pela TV Aparecida, eu estou assumindo esse papel de animador do povo, fazendo a ponte entre os solistas, organistas, e um coro que faz a voz do povo, faz o papel da voz do povo. É um jeito que a gente tem de mostrar na prática como que pode acontecer nas nossas comunidades, exatamente para que o povo se sinta participante, tomar parte do canto na celebração eucarística. Muito bem. Aqui a gente falou, até agora, do canto a partir do concílio, a participação a partir do concílio, e os diversos graus de participação, os diversos ministérios. Agora vamos fazer uma distinção no próximo slide, né? Uma distinção que é necessária. Vamos diferenciar música religiosa, música com textos bíblicos ou litúrgicos, e música litúrgica ritual. Meus queridos e queridas, quem é que não reza com o Padre Zezinho cantando "Estou pensando em Deus, estou pensando no amor"? Ou ainda, com Renato Teixeira cantando "Sou caipira, Pirapora Nossa Senhora de Aparecida". Essas músicas têm temas sagrados de grande beleza. Mas não é por isso que essa música pode ser incluída dentro da liturgia, né? Músicas com textos bíblicos ou litúrgicos. Tem muitas missas compostas por compositores clássicos nos séculos XVIII e XIX, são obras-primas, mas a estrutura segue uma forma celebrativa distante da atual, ou é muito teatral, ou não se encaixa. Por exemplo, alguém já ouviu falar da Missa Luba? Missa Luba são as partes fixas da missa, que estão cantadas em latim, mas com ritmos africanos da África, em que se colocam tambores em um jeito muito africano de cantar, que não se encaixa com a estrutura que a gente tem hoje na nossa liturgia. Às vezes, melodias muito longas, né? Porque foram compostas em um tempo em que a música era apresentada. Isso era chamado de música sacra, mas, na verdade, eram músicas com forma teatral encaixadas na liturgia. O que eu estou falando aqui, e a direção que eu estou apontando, é a música litúrgica ritual, música que está a serviço do rito, submetida à dinâmica do rito. O canto não é independente da ação litúrgica que acompanha. O canto se insere diretamente na celebração, tornando-se o seu comentário, às vezes até a sua interpretação. Né? Agora, na próxima imagem, temos aqui uma inspiração para a gente poder entender a música litúrgica ritual. Né? Próxima imagem, por favor. Falando do canto gregoriano. E aí eu pergunto, o canto gregoriano é um modelo para o canto da igreja hoje? Eu vejo em alguns lugares algumas pessoas que pegam peças do gregoriano,
peças em latim para ser cantadas dentro da liturgia. E aí eu me pergunto, isto vale? Isto serve? Isso tem sentido? E aí, voltando ao concílio, a gente se recorda, participação ativa, interior, exterior. E aí eu pergunto para você que está nos assistindo, como é que você pode realizar uma participação ativa se está sendo feita numa língua que não é a língua que você fala, uma língua desconhecida? É uma primeira pergunta. Mas é preciso afirmar, tem muitos elementos do canto gregoriano que mostram como que ele pode ser uma inspiração, um caminho para ser refeito. Próximo slide, por favor, próxima imagem. No canto gregoriano, a prioridade é da palavra de Deus. A melodia se coloca a serviço da palavra. A música exalta a palavra e lhe acrescenta esplendor em beleza. E a experiência de Deus se transforma em canto. Por exemplo, no gregoriano, no canto gregoriano, muitos dos cantos de entrada, canto de comunhão, são salmos. E as antífonas, ou refrões dos salmos, são trechos da Bíblia. Se a gente for procurar lá no tempo de Santo Ambrósio ou Agostinho, no ano 400 da fé cristã ou antes, não havia livros de cantos, havia salmos cantados. Eles não tinham, depois foram compostos hinos inspirados nos salmos, mas desde aquele tempo havia prioridade de texto ao texto da palavra de Deus como base. Próxima imagem. O canto gregoriano usa formas típicas da liturgia, o que nós chamamos hoje de hinos, antífonas, salmos, responsórios, ladainhas, foram formas originais, pensadas justamente para ser usadas dentro da celebração cristã. Um exemplo que eu passo aqui para vocês. Na segunda fórmula do ato penitencial, aquele diálogo que o presidente provoca, tende compaixão de nós, Senhor. A Assembleia responde, porque somos pecadores. O presidente continua, manifestai, Senhor, a vossa misericórdia. A Assembleia responde, e dai-nos a vossa salvação. Este exemplo, se a gente pegar o modo gregoriano número 2, encaixa perfeito na frase. Ficaria mais ou menos assim. Eu vou cantar, eu vou fazer o solo e vou fazer a parte do povo, porque aqui eu não posso ouvir vocês cantando. Mas vocês tentem imaginar a resposta, porque somos pecadores, dai-nos vossa salvação, vocês cantando junto comigo. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. O que eu fiz aqui? Eu peguei uma melodia gregoriana, larará, larará, e adaptei num texto litúrgico. O gregoriano faz isso assim em todos os momentos. Ato penitencial, glória, leituras, prefácio, oração eucarística. Ou seja, essas formas, elas foram criadas, pensadas no canto gregoriano já com uma forma casada. Próximo slide, por favor. A pertinência litúrgica. Os textos e as melodias estão intimamente ligados à celebração que estão inseridos e ao sentido dos textos. Uma melodia que se utiliza para cantar um salmo penitencial deverá ser diferente de um salmo pascal. Por exemplo, o Salmo 50, que se usa em celebrações penitenciais e também no primeiro domingo da Quaresma. O Salmo 50, uma melodia que se adapta ao Salmo 50, por exemplo. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, a imensidão do vosso amor purificai-me, do meu pecado todo inteiro me lavai,
e apagai completamente a minha culpa. É uma pena que não dá para soar com o violão, porque o som do violão não ficou bonito aqui na nossa transmissão. Mas essa melodia é um tom menor, uma coisa mais lenta, mais suave. Essa melodia, ela serve para um salmo penitencial. É diferente, por exemplo, o salmo pascal que nós usamos no primeiro domingo e terceiro domingo da Páscoa. Inclusive, vamos usar esse salmo no domingo que vem. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. Você que está acompanhando, você sentiu a diferença das melodias? Também da interpretação? Então, o gregoriano se presta a isso, né? Mais uma imagem, por favor. A facilidade de cantar. O gregoriano mais primitivo, ele tem elementos assim que pessoas comuns, monges que não fizeram técnica vocal, assembleias que celebram, possam cantar sem dificuldade. Muitas vezes, aquilo que se diz do canto gregoriano, aquele todo enfeitado, cheio de curvas, isso é o gregoriano posterior, mas a raiz do gregoriano é o canto simples, que pessoas podem cantar com facilidade. Por causa de todos esses elementos, o canto gregoriano é uma inspiração para a igreja de hoje, para o canto da igreja de hoje? Sim, por causa de tudo isso. Mas, próximo slide, por favor. O que São João Paulo II fala num texto de 2003? Não se trata de copiar o canto gregoriano. Não é para pegar as obras do passado e cantar em latim naquela forma, sem instrumentos. Não, mas é fazer o mesmo caminho que aquele povo, naquele tempo, naquela cultura fez. Ou seja, juntar todos esses elementos, a prioridade da palavra de Deus, a facilidade de cantar, respeitar as formas litúrgicas, a pertinência litúrgica na nossa cultura. Que as novas, isso aqui é texto do Papa João Paulo, São João Paulo II, que as novas composições sejam absorvidas pelo mesmo Espírito que suscitou e pouco a pouco modelou aquele canto, o canto gregoriano. Ou seja, o canto gregoriano é inspiração? Sim, mas não deve ser simplesmente copiado, repetido de qualquer jeito. Próximo slide, por favor. O canto gregoriano é um ponto de referência, certo e seguro, para compreender o modo de conceber a música para a liturgia. E o canto deve ser coerente e aderente à cultura que está inserida. Por exemplo, esses dias não. Aconteceu faz um tempo, eu tive contato com um canto que foi criado lá no Sul, né? Lá no Rio Grande do Sul. E lá eles têm um ritmo chamado vaneirão, né? E aí eu ouvi uma melodia de um hino lá, e aí eu peguei, coloquei assim na liturgia das horas aqui. Nossa, ficou muito interessante o jeito de pessoal cantar, né? Eis que o fato de os anjos assombra, ver o Cristo na cruz como um réu, e o ladrão que com ele padece, conquistar a coroa do céu. Para mim, aqui no Sudeste, trazer essa música do Sul, casou bem, encaixou. Se eu estivesse com vocês aí na Bahia, provavelmente eu ouviria outras melodias e teria uma outra síntese, uma outra sintonia diferente, conforme a cultura do lugar aí. Mas é preciso que, a partir da experiência do gregoriano, se possam construir músicas e experiências litúrgicas de acordo com a cultura onde a comunidade está. Próxima imagem, por favor. O inário litúrgico da CNBB e os cantos dos cadernos quaresmais reúnem uma tradição na música do Brasil, a música litúrgica do Brasil, desde o tempo do concílio. Houve padres que me antecederam na assessoria da música litúrgica, padre José Weber, Frei Joel Póstuma, que estudaram canto gregoriano, alguns estudaram canto gregoriano em Roma, na Alemanha. Eles foram fazendo uma síntese do gregoriano com a música da nossa cultura brasileira. E criaram uma escola, criaram uma direção nesse caminho.
de modo que muitos compositores seguiram esse caminho. E o Inário Litúrgico da CNBB, ele traz, assim, uma síntese desse trabalho que vai nessa direção, como na inspiração do canto gregoriano. Cantos inspirados nos salmos, às vezes até letras próprias dos salmos mesmo. Cantos a partir das antífonas e dos textos bíblicos das celebrações. E, melhor, melodias em nossa raiz cultural brasileira. Por exemplo, vocês talvez conheçam aí uma versão do Salmo 26. Aqui eu uso muito porque eu estou no Sudeste, mas eu sou filho de baiano. Então, essa melodia me lembra, assim, uma coisa muito, muito assim, chega perto quase do nosso forró, do nosso shot, do nosso baião. O Senhor é minha luz, Ele é minha salvação, que poderei temer, Deus é minha proteção. E tem tantos exemplos assim, que é canto litúrgico, é canto bíblico, e está dentro da cultura. Quando a gente consegue fazer essa síntese, a Assembleia entra com aquela boca boa para cantar assim, mas é preciso fazer esse caminho, sintonizar aonde que eu estou, que comunidade que eu estou, qual é a sensibilidade dessa comunidade, e a partir disso ver que músicas vão ajudar a comunidade a rezar. Não é qualquer música, é preciso estar com um olho na liturgia e um olho na comunidade, usando o rito e a música que faz parte do rito, mas que a comunidade possa se integrar na música que é cantada, né? Muito bem. Agora eu vou deixar uma lição de casa para todos que estão aqui acompanhando. Próxima imagem. A lição de casa é aprofundar a nossa conversa, que a gente possa continuar o nosso estudo. Você que é catequista, você que é ministro de música, você que participa de equipe de liturgia, todos os que estamos aqui. O Regional Sul 2, Paraná, está fazendo no seu canal do YouTube uma série de estudos, vídeos curtos, menos de 20 minutos, comentando essa coleção Cadernos do Concílio. Eu coloquei aqui a imagem do caderno, que caderno que é mesmo? Não estou enxergando direito aqui. Mas o caderno é Viver a Liturgia na Paróquia. E assim, estudiosos brasileiros de música, de liturgia, estão colaborando, explicando esses livros. E esses livros são muito curtos, de 40, 50, 60 páginas. Essa coleção está muito boa, mas quem quiser pegar só, assim, quase que um podcast, o resumo do resumo do resumo do livro, acompanhe aí, né, fazendo propaganda do trabalho bom dos colegas. Se localiza aí no YouTube, CNBB, Liturgia Regional Sul 2, se inscreva no canal, ative o sininho, acompanhe essas aulas que está muito bom. Isso, para quem, assim, tem pouco tempo, né, pelo menos essa coleção aqui vale a pena seguir. Mais uma slide, por favor. A coleção, tem duas coleções que estão nos ajudando a sintonizar essa realidade que vivemos hoje. A coleção Cadernos do Concílio, e eu comentei aqui brevemente esse caderno 14, que fala da música na liturgia. Tem também os cadernos do Jubileu, que estão sendo lançados este ano. Eu mostro aqui para vocês o caderno Rezar com os Salmos, né? Que tem muito a ver com o que nós falamos hoje sobre música e liturgia. A coleção Cadernos do Concílio são 34 livros, né, comentando esses pilares. Lumen Gentium, Povo de Deus. Dei Verbum, Revelação e Bíblia. Sacrosanctum Concilium, a liturgia. Gaudium et Spes, Igreja e Sociedade. Quem puder ler os 34 livros, nossa, vai estar atualizadíssimo com o concílio na ponta da língua. Mas pelo menos, quem está aqui focado na liturgia, pelo menos a coleção que fala da liturgia, né? E esse Rezar com Salmos é falando a oração da igreja, a oração da devoção popular. Essa coleção está começando agora, esse ano. A coleção Caderno do Jubileu já foi publicada no ano passado. Mais um slide, por favor, mais uma imagem. Agora, para quem gosta de estudar, quem vai atrás, quem quer saber mesmo se é verdade tudo que eu disse que eu falei, aí está sim o que eu usei, né? O primeiro é um texto da Paulus, Documento sobre a Música Litúrgica. Esse livro já é um livro mais parrudo, ele tem todos os documentos do Brasil e da Igreja, desde Pio X, para a solicitor de 1903, até
o estudo 79 da liturgia, que foi publicado em 1999. Tem um século de documentos sobre liturgia. Está tudo aí. Todos os documentos que eu comentei e muito mais. Quem prefere ir direto ao assunto, eu proponho que leia esse do meio, A Sagrada Liturgia em versão popular, publicado pelas edições CNBB. É o mesmo texto da Sacrosanctum Concilium em formato de perguntas e respostas. E esse caderno pode ser usado como formação para a sua equipe de liturgia, para a sua equipe de música, para o seu ministério de música, porque ele vai destrinchando tudo que foi dito na Sacrosanctum Concilium. Para quem gosta de ler e de estudar, mesmo eu proponho até um exercício um pouco mais exigente. Pegar o texto oficial da Sacrosanctum Concilium e comparar parágrafo por parágrafo com a versão popular, para você ter uma visão assim bem ampla, né, explicando passo a passo o documento. Outro livro, esse aqui, esse último, Desideri Desiderare, é o Papa Francisco comentando, assim, fazendo apontamentos sobre a liturgia. Você já leu os textos do Papa Francisco? É uma delícia de ler. Ele fala como se ele estivesse falando com você, sentado no sofá da sua casa. É uma delícia de ler os documentos do Papa Francisco. Então, esse é muito curtinho, especificamente sobre liturgia. Vale a pena a gente ler. Então, essa é a lição de casa que eu deixo para você que está acompanhando aqui essa transmissão, né? Próxima imagem. Vamos recordar os documentos pilares do concílio. A Sacrosanctum Concílio falando sobre a liturgia, a Lumen Gentium falando sobre o povo de Deus, Dei Verbum falando sobre a revelação, e Gaudium et Spes, a igreja e a sociedade, são os pilares. A gente está vendo aí uma construção muito parruda, né, com umas colunas bem fortes, para dizer, essas são as colunas no qual a gente precisa reerguer a nossa igreja, para a gente entender como ser igreja em saída neste novo milênio. Próxima imagem, por favor. Por que esses pilares? Porque aquilo que nós rezamos e cantamos, a Lex Orandi, se torna o que acreditamos, Lex Credendi, para se tornar o que nós vivemos, Lex Vivendi. Por isso, começaram no concílio a reforma pela liturgia. Alguma coisa que a gente sempre reza, a gente começa a acreditar de verdade. Aquilo que a gente acredita de verdade transforma a nossa vida. Por isso é preciso a gente olhar os textos litúrgicos com outro olhar, com um olhar de criança que precisa aprender. Não basta a gente dizer, eu participo da liturgia desde a minha adolescência, já faz 40 anos. Ok, parabéns, mas por causa disso mesmo é preciso a gente ter essa abertura. Agora há pouco, desde dezembro de 2023, foi publicado o novo missal. O novo missal tem muitas pequenas mudanças que mudam o sentido, abrem horizontes para a gente compreender melhor a Sagrada Liturgia. Então, nós precisamos olhar com outros olhos para a música que a gente canta, para os textos bíblicos que a gente lê, os textos litúrgicos, para a gente poder entender essa nova proposta que a gente está vivendo. Próximo slide, por favor. Questões, né? Abrindo para as questões, as perguntas que o pessoal tiver aí. Podem vir as perguntas. As que eu souber, eu respondo. As que eu não souber, eu vou remeter aos livros lá que eu passei no slide anterior. Por favor, José Carlos. Estou à disposição. Tá me ouvindo, padre? Agora sim, agora sim. Ah, tá. Só um momento. Então, vou fazer algumas perguntas, né, que o pessoal colocou lá no chat. Umas perguntas, umas coisas mais práticas, né? O Márcio, ele pergunta, se todo o corpo deve participar, o que dizer da frequente ação tradicionalista de retirar as palmas de alguns momentos da celebração litúrgica? De retirar as palmas. Isso. A respeito das palmas, tem dois modos de enxergar a questão das palmas. Palmas como parte do canto, ou palmas como um simples aplauso.
quando as palmas são integradas dentro da música e também dentro do rito, e também dentro da sensibilidade da comunidade, isso é possível. É preciso a gente sempre se perguntar: as palmas estão cantando junto com o povo, ou as pessoas estão simplesmente batendo palmas sem cantar e com aquela cara de que não estou gostando? Nas celebrações que eu presido, nas celebrações que eu ensaio, muitas vezes eu provoco a assembleia dizendo o seguinte: tá, bater palmas, eu sei que vocês já sabem. Agora, vamos cantar sem bater palmas? Porque a prioridade deve ser o canto. A prioridade deve ser o canto. Se as palmas contribuem com o canto, elas podem ser permitidas. Agora, seria muito bom que essa questão fosse conversada com a autoridade eclesiástica competente, com o padre, com o pároco, com o bispo, que fosse uma construção assim em diálogo, para que quando houver palmas, e se houver, seja expressão de toda a igreja, seja um momento de comunhão, seja um veículo de comunhão, né? Não é simplesmente dizer pode ou não pode, mas que seja tudo que for usado, né, inclusive as palmas, seja um instrumento que possa criar a comunhão na assembleia que celebra. Certo. Aí tem outra pergunta que também é sobre as palmas, o senhor já respondeu. Aí tem uma outra pergunta, né, sobre o canto gregoriano, né? No texto aqui diz assim: a igreja, na pessoa de seus bispos, reunidos em concílio, reconhece o canto gregoriano como próprio da liturgia romana. Portanto, mesmo podendo-se escolher outros tipos de canto, deve-se dar preferência ao gregoriano. Aí o Márcio pergunta novamente: apesar de ser o canto gregoriano, o canto litúrgico, mas creio ser usado como inspiração ou usar extratos para se aproximar. Isso o senhor até comentou um pouco aí na live, né? Talvez aprofundar um pouquinho mais para esclarecer aos outros sobre essa questão. Correto. Esse texto que foi citado é o texto próprio da Sacrosanto Concilium, que diz que o canto gregoriano é o canto próprio da Igreja Romana. E no mesmo documento se diz que outros cantos não sejam excluídos, que sejam, inclusive, estudados para se integrar na liturgia. Um exemplo: quando tem uma celebração eucarística internacional, um congresso eucarístico, uma jornada mundial da juventude, aí tem sentido fazer um Kyrie eleison em latim, para que todas as pessoas, jovens, por exemplo, na jornada mundial da juventude, jovens de todas as partes do mundo, puderam se sintonizar, porque ali o latim era um ponto de comunhão entre pessoas diferentes. Mas, mesmo nessas celebrações internacionais, o que é feito com muito cuidado, né, pelo cerimoniário do Papa? Uma prece é feita em inglês, outra prece é feita em francês, outra em português, outra em espanhol, em japonês, em russo, de modo que todos se sintam participantes de algum modo. Por isso que certas práticas que eu tenho visto de usar o latim numa comunidade que não entende nada de latim, isso não é aconselhável. Então, é preciso ler o texto da Sacrosanto Concilium, capítulo 6, mas ler o capítulo todo. Adiantando, se diz lá que o órgão é um instrumento mais adequado, e se diz também que outros instrumentos devem ser usados, né? As duas coisas estão ditas no documento, a respeito do canto gregoriano e do canto na língua popular, a respeito do órgão e a respeito dos outros instrumentos, no mesmo documento do concílio. A Neia, ela é salmista nova, né? E aí ela tem algumas dúvidas, no sentido de que, assim, salmista inexperiente, ele mesmo pode criar a melodia para proclamar o salmo, porque ela participou recentemente só de uma formação sobre salmos, né? Então ela quer saber, ou uma orientação para poder ver se consegue, né? Uhum. Bom, o primeiro passo, eu acho que é mais
prático e mais eclesial seguir os passos da grande tradição. Por exemplo, no Inário Litúrgico da CNBB, temos vários exemplos de salmos que estão calcados na tradição do gregoriano, mas dentro da nossa cultura brasileira. Temos vários compositores que trabalham nessa direção. Irmã Miriam Collins, Padre José Weber, eles têm muitas melodias de salmos, que são assim, melodias que estão apoiadas na grande tradição do gregoriano, mas adaptadas para a nossa cultura brasileira, né? Então, tem esse caminho mais fácil. O que eu tenho visto a respeito de salmo responsorial é que existem muitas melodias novas que estão de costas para essa tradição recente do Brasil. Tradição recente, eu estou dizendo de 30, 40 anos apenas, né? E muita gente compõe salmos num estilo que é mais próximo da música pop do que da música litúrgica, e acaba desfigurando o salmo. Então, eu proponho para você, Néia, e para os salmistas que estão aqui presentes, procurem salmos, por exemplo, os salmos que estão no Inário Litúrgico, os salmos de compositores consagrados da nossa liturgia católica, como inspiração. Aprendam essas melodias, usem essas melodias, para depois poder até criar melodias a partir dessa experiência, dessa tradição. Certo. O Márcio novamente pergunta, né? O senhor estava falando sobre os inários, né? Esses inários não estão um pouco desatualizados? Depende. Esse trabalho é um trabalho que começou na década 80, quando Frei Joel era assessor. E assim, esse trabalho, ele vem, todos os assessores que vieram, Frei Joel, Padre Osmar Bezutti, Padre José Weber, Frei Joaquim Fonseca, Padre José Carlos Sala, e eu, né, estamos dando continuidade nesse trabalho. Acontece que é um trabalho homérico, né, de poder reunir composições, avaliar as composições, extrair o que tem de melhor e organizar para publicação. Inclusive, eu estou com grandes 2 trabalhos aqui, um trabalho continuando o que foi publicado no Missal, sobre o canto da previdência. No Missal atual, foi publicado o que havia na edição típica, mas temos muitas melodias, né, é um trabalho que já começou faz tempo, para publicar na nossa cultura, músicas para o canto da presidência. Esse é um trabalho que já está acontecendo. O meu antecessor, irmão Fernando Benedito, ele reuniu assim, um grande trabalho a respeito do Inário 1, Advento e Natal, que já está em processo. O Inário 3 foi recentemente revisto, a última publicação é de 2019. Muita coisa andou bem mais devagar na pandemia, então, nesse sentido, Márcio tem razão, não está andando tão rápido quanto a gente gostaria. Mas, assim, a revisão do Inário 1 já está em processo, né? E, assim, esse é um trabalho que vai ser para a vida toda dessa comissão liturgia, né? Conforme a gente vai conseguindo revisar e ampliar os inários, serão publicados, né? Agora, uma coisa que é preciso dizer, mesmo que o inário não esteja atualizado como a gente gostaria, lá estão referências de como pode ser um canto litúrgico, no sentido de ter texto bíblico ou inspiração bíblica, melodia fácil, para facilitar o povo cantar, e sempre a ideia da repetição para facilitar a participação do povo. Uma outra questão também, claro, que talvez seja bom refletir ou talvez partilhar com os demais catequistas, vemos hoje na igreja, aqui na Bahia, em Salvador, a gente vê bastante também, as celebrações usarem músicas que elas não são litúrgicas, parece que litúrgicas, porque elas têm um perfil, têm características próprias para cada parte de uma celebração, não, por isso pode ser utilizadas ou caracterizadas como litúrgicas, né? E o que a gente vê em muitas igrejas, os próprios ministérios ou os próprios cantores, que a gente acaba chamando de cantores, ou os músicos,
eles cantam músicas do seu próprio prazer, ou que as pessoas falam assim, eu gosto dessa música, né? E tem igrejas que tocam até músicas de outras denominações que não tem nada a ver com o momento com que é cantado dentro das celebrações. Não seria necessário trabalhar também nos seminários, noviciados, etc., para que pudesse ter um conhecimento talvez mais profundo do que seria uma música litúrgica, para que eles possam orientar melhor dentro das paróquias? Sim, com certeza. E não só orientar os seminários, noviciados, conventos, mas também esse povo de Deus que está participando possa pesquisar. Por exemplo, esse material que eu apresentei aqui como fonte de estudo, né? Poder, assim, entender o que é música litúrgica, qual que é a raiz da música litúrgica, e, assim, pegar nessas fontes, assim, da música litúrgica, né? O inário litúrgico, os vários inários litúrgicos da CNBB, entender como é que funcionou, de onde veio essa experiência, né? Tem muitas músicas dessas não estão apenas nos livros, mas também estão nas plataformas digitais, assim, das edições CNBB, da Paulus, né? É preciso mais, é preciso ajudar as equipes de liturgia a fazer um caminho com os músicos. Muitas vezes os músicos que atuam nas nossas comunidades, eles tocam na missa, mas não se sentem parte da comunidade, não fazem um caminho com a comunidade. Então, é preciso você, catequista, você, coordenador de comunidade, você convidar esses músicos para a reunião da equipe de liturgia, fazer as leituras da celebração com eles, explicar a celebração. Tem muitos músicos, assim, não posso dizer muitos, mas alguns que eu conheci, eles não sabiam as partes da missa, como é que funcionava, tocavam na missa, mas não sabiam. Então, é preciso esse trabalho de caridade e paciência que as equipes de liturgia, os catequistas, possam chamar os músicos para a conversa, possam explicar o que é música litúrgica e possam ajudá-los a se integrar nesse processo. Concordo que os seminários, os padres, os bispos precisam estar inteirados à música litúrgica, mas não só eles, né? Preciso sintonizar toda a comunidade nesse caminho de aprendizado que é a música litúrgica. Né? Certo. Tem algumas pessoas falando sobre a questão dos instrumentos na celebração, principalmente porque quando se usa o violão, que é mais suave, é mais tranquilo, mas tem celebrações que tem guitarra, tem outros instrumentos um pouco mais estridentes, e muita gente reclama que não consegue nem concentrar, nem como orientar essa questão. Uhum. O Marco Frisina comenta nesse caderno 14, caderno do concílio, como é que apareceu a chamada polifonia, que foi uma sucessão do gregoriano. Instrumentos, a partir da música cantada no gregoriano, faziam vozes paralelas, faziam vozes diferentes para embelezar a voz. Isso, quando está nessa direção, ok. Mas mesmo numa orquestra, se, por exemplo, numa orquestra estão os instrumentos tocando, um instrumento começa a soar sozinho, acima dos outros, quebra a harmonia. Isso que o Frisina fala no caderno sobre a polifonia, muitas vezes acontece dentro das nossas celebrações, quando, por exemplo, um instrumento soa mais alto do que todos os outros, ou quando toda a banda, todo o grupo de instrumentistas soa mais alto que a voz da assembleia, aí que é preciso ter caridade e também ter firmeza no que eu dizia lá no começo, ajudar as pessoas a compreender que o instrumento está a serviço do canto da assembleia. Isso não vai acontecer simplesmente no pode, não pode. É preciso fazer um caminho pedagógico com esses instrumentos, que não está certo o instrumento passar acima da voz. Pode haver música instrumental? Até pode, mas a grande prioridade é a assembleia, o canto da assembleia. A assembleia que canta no santo, no cordeiro, na piedade, no glória, na aclamação evangélica, nas aclamações eucarísticas, no canto de entrada. Ou seja, é preciso fazer um caminho para que o canto da assembleia volte a ser prioridade, né? E isso é preciso dizer para os instrumentistas, é preciso ajudá-los nesse caminho,
entender que quando se prioriza a Assembleia, não estou desvalorizando o músico, né? Aliás, pelo contrário, estamos valorizando, mas é preciso ajudá-los a entender que o serviço deles é um serviço à Assembleia. Por isso é que é necessário, muitas vezes, fazer esses momentos de oração, esse momento de preparação dos músicos, para que eles possam entender os ritos e possam colocar a sua música a serviço do rito. Uma guitarra, até uma bateria, é possível se integrar numa liturgia como instrumento? É possível, desde que esteja a serviço da Assembleia, sempre o volume dos instrumentos abaixo do volume da voz da Assembleia, né? E sempre no conjunto do Ministério de Música, a voz dos cantores esteja acima dos instrumentos e no conjunto, todo o grupo de animação esteja a serviço da Assembleia, não cantando mais alto que a Assembleia. Ou seja, é um caminho que é preciso fazer, será necessário muita paciência e firmeza para a gente ajudar esses irmãos a se integrar nesse processo e possam continuar embelezando a liturgia com a sua música. É um tema profundo que teria muitas questões práticas, talvez o pessoal perguntaria, né? E o tempo não nos dá essa condição de responder a todos. Mas talvez, para concluir as perguntas, seria bom o senhor comentar um pouco acerca, assim, o que falta, então, para as nossas celebrações, né, de fato serem ou vivenciarem, ou ser esse mistério, né, onde a gente participa, que seja ativo dentro dessa celebração, e que nos ajude a fazer essa experiência de Cristo que foi imolado, que está no altar, que está ali, então a gente faz tudo isso dentro desse grande mistério. O que está faltando, porque acontece que nós temos hoje com a tecnologia muitos meios para formação. Nós temos, às vezes, condições de fazer isso muito, mas o que a gente vê nas celebrações, na prática, às vezes são discordâncias que não conseguem compactuar ou unir para poder caminhar junto rumo a uma liturgia bela, onde a gente possa celebrar juntos a Assembleia, presbitério, cantores, todo mundo junto, né? O que falta? Penúltimo slide, volta lá na projeção, por favor, o slide depois das questões. O seguinte, antes, esse, é na comunidade que acharemos o lugar para construir as nossas respostas. O que eu estou falando? Precisamos retomar uma prática que existia antes da pandemia e que depois, na pandemia, a gente perdeu. Se reunir para preparar juntos a liturgia e depois da celebração, se reunir para juntos avaliar a liturgia. A liturgia é uma expressão da comunidade, então só tem sentido na comunidade. Eu vou falar a partir da minha realidade aqui, da Diocese de Guarulhos, né? O grupo dos músicos se prepara aqui, o grupo dos leitores se prepara ali, o grupo dos ministros se prepara ali e o padre prepara ali. Aí junta todo mundo na hora e quer que dá certo. Muitas vezes não dá certo, porque a gente não se deu o trabalho de sentar juntos antes, para juntos pensar o que a gente precisa celebrar aqui, o que nós vamos celebrar, né? Quais são os elementos da celebração? O que é o principal dessa celebração? Qual é a face do mistério que tem que ficar evidente nessa celebração? A partir desse exercício que passa, primeiro, por chegar junto, representantes, pelo menos, de todos os serviços que vão atuar, né? Ministro da palavra, leitores, salmista, ministro da comunhão, na melhor das hipóteses, presbítero também, que vai celebrar, quem vai presidir a celebração, se reunir, ler os textos bíblicos, ler os textos litúrgicos, ler o texto dos cantos, que o grupo de canto traz, e poder escolher juntos o melhor caminho. Dizer, a partir daí, vamos juntos preparar a celebração. Aí, depois da celebração, juntos avaliar essa celebração realizada e preparar a próxima. Muitas das dificuldades que nós temos, eu não posso dar uma solução para os músicos, porque essa solução vai interferir no trabalho do catequista, e o catequista vai interferir no trabalho do ministro, que vai interferir, está todo mundo interligado. Então,
essas questões, o trabalho, mais um ponto de lição de casa que eu proponho aqui, é a gente voltar à prática de preparar junto, avaliar junto, preparar a próxima celebração junto, e a gente poder se abrir para poder uma pessoa, o catequista ou o leitor dizer, olha, aquela música é bonita, mas do jeito que foi tocada, não me ajudou a rezar, porque eu estava muito alto, eu não conseguia ouvir a minha voz, eu não conseguia a voz da Assembleia. E quando a pessoa disser isso, o músico não entender que aquilo não é pessoal, é o processo que está sendo avaliado. Isso exige de nós uma grande conversão pastoral. Vai ser necessário a gente ter a humildade de falar sem agredir, vai ser necessária a humildade da gente ouvir sem se sentir ofendido, e a gente juntos reconstruir o caminho da liturgia, o caminho da música, é um caminho pedagógico, é um caminho de conversão, que a gente aprende a ser gente, a gente aprende a ser comunidade, a gente aprende a ser corpo de Cristo. Então, algumas das respostas que vocês procuraram aqui comigo, eu dei as pistas, abri os horizontes, mas é na comunidade, na sua comunidade, naquela comunidade onde você conhece todo mundo, onde todo mundo te conhece, onde a vida do dia a dia se revela, onde a gente sofre junto, onde a gente se alegra junto, vai ser lá que a gente vai construir as respostas para as tantas perguntas que essa conversa nos provocou. E haverá conflitos? Com certeza, porque não somos anjos, né? Mas isso acontecerá até que Cristo se forme em vós, em mim, em ti, em nós. Até que Cristo se forme em vós, em mim, em ti, em nós. É nesse caminho que nós vamos nos construindo como corpo de Cristo, e que o Cristo vai se revelar no nosso jeito de celebrar. Eu acho que eu deixei mais tarefa de lição de casa do que conteúdo aqui nessa conversa, vocês da casa. Mas isso é bom, que a gente já sai com muita coisa para poder procurar fazer. Tá certo, tá certo. Então, e aí no último aí tem o contato, né? É onde vocês podem me achar aí nesse e-mail, né? Eu estou nesse serviço da assessoria, né, da música na CNBB. Inclusive, atenção, compositores de plantão, foi publicado no site da CNBB o concurso para hino da campanha da fraternidade de 2025, com uma boa novidade. Vamos fazer formação para compositores, você não pode perder, né? Mesmo, eu arrisco dizer, até quem não é compositor, mas tem curiosidade, passa lá no site da CNBB, procura essa matéria, hino campanha 2025, e se inscreva para poder participar da formação. A formação é grátis, não garante que quem participar da formação vai entrar com o hino, mas vale a pena participar dessa formação também. Eu, a minha equipe de reflexão e a equipe da campanha da fraternidade estaremos juntos nessas formações. Certo. Obrigado, padre, pelas colocações. A gente que agradece muito pela essa partilha, né, que nos ajudou muito a nos nortear um pouquinho no nosso serviço de liturgia, principalmente nessa parte da questão da música, que é tão faltoso para a gente, que às vezes as pessoas se perdem um pouco e não conseguem se encontrar no caminho que deve seguir. Então, com as suas pistas, acho que foram boas nesse sentido da gente encontrar caminhos para poder encontrar respostas, né, para a gente celebrar de verdade, né? Muito obrigado mesmo. A imagem congelou. Então, uma ligação aqui, a sua imagem congelou e eu não ouvi a sua voz. Não, falamos que eu estava falando que foi bom a sua partilha, as suas colocações, porque nos ajudou a ter caminhos para poder a gente aprender, né? Mais do que respostas, foram caminhos para a gente poder aprofundar e também encontrar os melhores caminhos para poder resolver as questões dentro da nossa paróquia, dentro das nossas arquidioceses ou dioceses que a gente tenha, para poder melhor vivenciar o mistério de Cristo, né? Então, se eu quer colocar mais algo, falar mais alguma coisa... Não, acho que é isso. E assim, poder dizer que foi uma alegria poder encontrar com o povo aí,
de Salvador e da região, poder conhecer o Padre Zeca, conhecer vocês aqui, ainda que remotamente, né? E assim, continuamos assim, é, só reforçar aquilo que eu dizia, nas missas que estão acontecendo na Basílica, no Santuário Nacional de Aparecida, as missas às 7 horas da manhã, amanhã, inclusive, vai ter missa de instituição de catequistas, as missas que estão acontecendo às 7 horas da manhã, eu estou dirigindo, assim, a música lá, então, parte do que eu partilhei aqui, vocês vão ver alguma coisa lá. Não perfeito 100%, porque também estamos no aprendizado, mas, assim, aquilo que eu acredito, aquilo que eu sonho com música litúrgica, que eu pretendo que aconteça aqui na Assembleia. Então, quem quiser pode acompanhar, assim, para poder entender como é que a gente está vivendo isso aqui. Já é um convite para todos nós catequistas, amanhã, às 7 horas da manhã, pela TV Aparecida e pelo YouTube também, vai estar sendo passado a missa de instituição do Ministério de Catequistas, né? A primeira no Brasil, que é a nacional, que vai ser agora, dia 13. Depois vamos ter a nossa do Nordeste 3, que vai ser em agosto, dia 26, também na Assembleia dos Bispos, e que eu vou estar lá, também vou ser o ministro, né, instituído nesse dia. Opa! É isso. E como a gente já fez a nossa formação de preparação para o ministério, a dos catequistas de Salvador será também em setembro, dia 8 de setembro. Então, a gente já está caminhando para isso. E o senhor que já não viu ainda o Padre Zeca pessoalmente, mas pelo menos ele está aqui. Ele está aqui! E aí, irmão? A palavra está com ele aí, para que talvez ele queira dizer algumas coisas aí para a gente, para o senhor. Depois a gente conclui. Padre Zeca, pode dizer. Abre seu microfone, padre. Tá com... Liga o seu áudio, Padre Zeca, tá desligado. Ou tá ligado? Tá pronto! Desligado. Ô, Padre Jair, coisa boa! Obrigado. Eu estou saindo aqui de uma paróquia, vim presidir uma missa aqui, irmão. Foi a minha primeira paróquia, São José de Amaralina, aqui em Salvador. Uma Olha graça, só que viu? legal. Eu participei algumas só das questões, eu fiquei ouvindo as questões. Olha como está o sexto hoje, tá vendo? Que beleza. Olha para aqui, ó. Estou na rua aqui, né, indo para pegar o carro. Padre, muito obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Sua presença. A tua indicação, o senhor sabe que foi o padre, foi Dom Dorival, né? Dom Dorival falou assim, olha, tem uma pessoa boa, vou falar com ela, se ela puder, o Padre Jair. E pelo que eu vi, o negócio foi muito bom aí, não foi, Zé Carlos? Foi ótimo. Muito bom. Padre, já sabe, vindo a Salvador, por favor, viu? Por favor. Eu vou levar o senhor para visitar algumas paróquias e também o que tem de bom aqui em Salvador, viu? Fica sempre o convite. Muito obrigado, viu? Obrigado, padre. Obrigado. Que Deus abençoe. Coisa boa. Amém, amém. Ó, o movimento aqui é 100%. Agora eu vou fazer 1 hora para onde eu estou trabalhando. Mas vai encerrar aí agora, né? Pelo que eu estou vendo. Exatamente. Então, agora só os momentos de realmente agradecimento, né? Agradecer ao Padre Zeca por ter nos ajudado nessa distribuição de temas, aí um pouco nessa orientação. Agradecer ao Dom Dorival, que também indicou alguns assessores, inclusive o senhor. Agradecer a Sara também, que aí passou a semana inteira conosco aí nesse trabalho árduo aí à noite, né? Do setor de comunicação. Agradecer a todos que ajudaram nas orações também e a todos que estiveram aí por trás, né, nos bastidores, fazendo com que isso acontecesse, né? Então, agradecer a todos também os catequistas que participaram conosco, também muitas vezes participaram pastorais, grupos, serviços, né, e ministérios aí que estavam, o tema os atendia, então eles vieram, participaram também, aos padres também, que também vieram e participaram em alguns dias conosco, né? Então, Padre Carlos Manuel, Padre Walter Rui, que participaram mais aqui na
a nossa Semana Bíblica Catequética, né? Então, agradecimento a todos vocês, em especial ao Padre Jair, por ter abrilhantado esse dia, esse último dia, né, para nós, né? E, para concluir, nós temos só algumas lembranças, né? Nós fizemos uma primeira formação sobre direito canônico com o padre Alberto Monte Alegre. Eu já conversei com ele, a gente já definiu as outras 2 datas, como a gente já havia conversado, vai ser em maio e outra em junho, né? E aí depois eu vou passar as datas certinhas para vocês, né, para poder já agendarem aí os 2 últimos encontros que a gente combinou de ter com ele, né? Começa também quinta-feira que vem aquela formação para os catequistas iniciantes. Então, o prazo de inscrição é até hoje. Então, quem deseja fazer ou indicar alguém, procure seu catequista aí da sua paróquia, que ele vai receber sua inscrição, repassar aos coordenadores forâneos, e eles vão encaminhar para a gente poder ficar sabendo, né? O nosso primeiro encontro, então, é quinta-feira que vem com o padre Ricardo Henrique, né? Abrindo a primeira formação. Certo? Nós temos outras atividades, né? Mas aí, durante esse percurso a gente vai passando para vocês aí durante esse tempo todo, porque agora nós vamos ter um encontro dia 21, dia 20, nós temos um encontro em maio, né? Com os catequistas de preparação da catequese para pais e padrinhos, depois encontro com catequese, que dão catequese para crisma, mas aí tem tudo um planejamento e a gente vai passando depois, certo? No mais, agradecer a todos. Hoje se encerra a nossa Semana Bíblica Catequética. Vamos nos preparar para o ano que vem, né? Estarmos aqui firmes e fortes, né? Vivendo esse período maravilhoso. E para concluir, nós vamos pedir aos nossos padres, né? Padre Zeca e Padre Jair, que nos dê a bênção, encerrando essa noite maravilhosa que nós tivemos durante a semana inteira aí, passando juntos. Muito bem, padre, eu também. Eu agradeço a você também, José Carlos, pelo seu empenho, a todos os catequistas, né? A gente acompanhando, vendo nas transmissões, a participação muito boa. Então, acho que um trabalho muito bacana, né? E fechando essa última noite com a presença do padre Jair, com toda a sua capacidade musical, né? De falar sobre a música litúrgica, foi bacana. Vou escutar depois, né? Que fica gravado, ver depois a sua apresentação, porque sempre somos questionados nas paróquias, né, sobre música litúrgica, sempre. Então, o padre tem que estar sempre se formando. Então, muito obrigado. Obrigado a todos os catequistas que participaram, outros membros de várias comunidades, paróquias que participaram. Muitíssimo obrigado. Então, o padre Jair pode nos dar a bênção, né, padre? Você está aqui a hora, só recebendo a graça. Tá certo. A conexão aqui, eu falei, vou procurar aqui para fazer a missão, né? Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, Filho, Espírito Santo. Amém. No amém ele caiu, né? Mas o importante é que